O empresário está fazendo a reunião para fechar o negócio e quer tirar Eric Pulgar do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o departamento de futebol do Mengão, que sondou um atacante colombiano que chegaria para a vaga que seria de Luiz Henrique. Vou falar sobre Saul, que está insatisfeito e quer ir embora ainda nesta janela de transferência. Vou falar da preparação do técnico Leonardo Jardim para o jogo de amanhã, Flamengo e Cruzeiro, oitavas de final da Libertadores. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Vamos falar sobre a programação do Flamengo, porque o técnico Leonardo Jardim, na manhã de hoje, vai fazer o último treino preparatório, né, para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro, jogo pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores. Agora, pela manhã, às 11 horas, o técnico vai dar o último treino e aí, às 16 horas, 4 horas da tarde, o Flamengo já embarca para Belo Horizonte, onde se concentra ainda hoje e aí já se prepara para esse jogo de amanhã. Bom, falar agora sobre o Saul, porque a informação que saiu no jornal O Globo é que o Saul estaria insatisfeito com as faltas de oportunidades dentro do Flamengo e estaria, inclusive, buscando um novo clube. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, até porque para você poder entender qual é a real situação. Gente, o que acontece é o seguinte, o Saul realmente ele não vem tendo muitas oportunidades. No ano passado ele teve uma lesão, aí ficou ali por um tempo jogando com dor, aí no final do ano passado já o técnico Felipe Luiz já não vinha colocando muito ele. Eu lembro que o Saul jogou a final do Mundial, inclusive bateu e perdeu o pênalti contra o PSG, e aí logo termina o Mundial, ele faz uma cirurgia. Ele fica, se eu não me engano, até março sem conseguir jogar, e aí ele volta a jogar, mas não vem tendo realmente muitas oportunidades. Talvez numa fila aí de prioridade ele seja a quinta opção, por exemplo, para a volância. Pulgar, Jorginho, Paquetá, De La Cruz, Everton Araújo e o Saul. Ele é a sexta opção. Então, assim, isso estaria incomodando o jogador, que estaria buscando um novo clube para ele ainda nessa janela de transferência. A grande questão, ou a grande dificuldade para o Saul está sendo encontrar algum clube que pague o salário dele, visto que o salário que o Saul recebe no Flamengo é considerado um salário muito alto. O jogador que tem um salário aí dentre um dos maiores salários do elenco, porque embutido no salário dele estão as luvas. E por conta dessas luvas, eleva bastante o valor. Então não é tão fácil nem para o jogador, nem para o Flamengo encontrar aí alguém que esteja disposto a pagar esse salário mais alto, mais elevado pelo atleta. Bom, vamos falar agora sobre o empresário do Eric Pulgar, fazendo reunião aí para poder fechar o negócio e tirar o jogador do Flamengo. O que está acontecendo, gente, é o seguinte, o empresário do Eric Pulgar, segundo as informações, estaria fazendo reunião com equipes do mundo árabe para tirar o Pulgar do Flamengo. O Pulgar, que tem uma multa avaliada em 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, já tinha saído a notícia que existia equipes da Arábia e da MLS interessadas na contratação do Eric Pulgar, interessada em contratar o jogador, e o fato da multa do jogador ser baixa, assim, uma equipe da Arábia e uma equipe da MLS não teria dificuldades para poder contratar o atleta, dependendo bastante da vontade do jogador. Se o jogador tiver com vontade de sair do Flamengo, ele vai sair do Flamengo por conta dessa multa baixa. O time chega, paga e o jogador tem que ir embora, assim como outros jogadores, como foi o Gerson, né? O Gerson, o Flamengo abaixou a multa, o Zenit veio, comprou o Gerson, levou o Gerson embora. Pode acontecer a mesma coisa com o Eric Pulgar, que tem uma multa muito abaixo. Por um outro lado, dentro do Flamengo, já se fala um pouco de oferecer um novo contrato ao Eric Pulgar, um contrato de renovação. Óbvio que dentro do Flamengo isso é tratado também com muita cautela, para que não renove o contrato do jogador que já tem ali 32 anos, já tem
tem uma grande quantidade de cartão, expulsão, suspensão, aquela coisa toda. Então o Flamengo está fazendo ali uma conta para ver se realmente vale a pena renovar o Pulgar por mais um ano por conta da idade, por conta de tudo isso, ou se vai esperar para ver qual vai ser o movimento feito pelo empresário do jogador. Vamos mudar o assunto, falar agora de um atacante colombiano que foi sondado pelo Flamengo para o Asprilla. Ele que é colombiano, tem 22 anos e joga de ponta. A informação é que ele recebeu uma sondagem tanto do Flamengo, tanto do Cruzeiro, como de equipes de Portugal e da França. Ele que, neste momento, é agenciado pelo Jonathan Herrera, está conversando ali para ver qual será o futuro do jogador que agora está jogando no Girona da Espanha. Por enquanto ainda não é uma negociação, a proposta, nada. O Flamengo sondou, e aí, viria jogar no Brasil, qual é a ideia, quanto é que quer ganhar, qual seria o preço que o Flamengo teria que pagar lá para o Girona se quisesse contratar o jogador. O Flamengo conversou que chegaria no Flamengo aí para resolver, né, a ausência do Luiz Henrique, que acabou não vindo. Lazoeiro, o Flamengo continua no mercado para contratar? Sim, o Flamengo continua no mercado para poder fechar contratações. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem.